Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, minha querida amiga, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fundamentos, onde estamos falando sobre fundamentos da nossa fé, aqueles assuntos que precisamos conhecer, saber, para que tenhamos um conhecimento melhor sobre quem Deus é e aquilo que Ele deseja de nós. Quem está comigo aqui nessa série, como você já sabe, é a Tainá Pereira. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que alegria. E olha, gente, o assunto de hoje, confesso que é, sei lá, um pouco estranho, talvez, um pouquinho Incômodo. incômodo, né? Até meio chato de falar. Quando a gente estava montando os assuntos da série, a gente ficou assim: será que esse assunto entra? Será que esse assunto não entra, né? Mas, como mães, a gente achou que seria importante falar, né? Já que você, ouvinte aí, também é mãe. Porque aqui em casa esse assunto às vezes surge, né? Acho que pelo imaginário das crianças, a cabecinha deles acaba falando, querendo saber um pouquinho mais. E acho que é bom nós, mamães, sabermos o que precisa ser, o que precisa saber, né, sobre esse Uhum. assunto. Não tudo, mas o que precisa saber. Hoje nós vamos falar sobre o inimigo de Deus. Então já vamos começando direto ao ponto. Quem é o inimigo de Deus? Quem ele é, o que ele é, e também acho que é importante a gente falar o que ele não é, para a Uhum. gente deixar bem claro já de cara, né, o tanto de pouco poder, o tanto de pouco, o pouco de poder que ele tem sobre as nossas vidas, né? Mas diz aí, quem que é, Tainá, o inimigo de Deus? Bom, vamos lá. Até quando a gente estava conversando, né, sobre fazer a pauta dessa série e surgiu essa questão, né? Vamos falar quem é o inimigo de Deus. E eu acho que uma maneira didática da gente entender quem ele é pensando sobre o que ele não é. Uhum, Como assim, Tainá? É porque muitas vezes a gente tem medo, né? Quando a gente fala do diabo, de Satanás, né? Nós temos medo, alguns medos a respeito dele, que são medos que, se nós analisarmos bem, nós vamos entender que ele não tem alguns poderes que nós às vezes nos confundimos e achamos que ele tem. Então, o que ele não é? Primeiro, ele não é como Deus, né? uhum, Ele foi criado por Deus. E é importante a gente entender também que Deus, ele criou Satanás, ele era um anjo do Senhor e ele se rebelou contra Deus. Nós não temos esses detalhes de como isso aconteceu, de por que isso aconteceu, de quando isso aconteceu, mas nós sabemos que isso aconteceu. uhum, Ele se rebelou contra o Senhor e foi a partir desse momento, então, que ele se tornou inimigo de Deus, né? Então, foi nesse momento que o mal ele passou a existir. E quando a gente pensa, então, e o que, que ele não é? Bom, ele não é como Deus. Isso significa que ele não é eterno, ele não é infinito, ou seja, ele foi criado, ele teve um início. Para ser eterno, não tem nem início nem fim. Deus é o único uhum, que é eterno, que não tem nem início nem fim, né? Então Satanás ele teve o início e o início dele foi quando Deus o criou. Então por aí a gente sabe que Deus está completamente acima dele. Ele é uma criatura feita por Deus, né? Outra questão que é importante a gente pontuar também. Bom, se ele não é Deus, então ele não tem os atributos de Deus. Né? Lembra quando a gente falou dos atributos incomunicáveis de Deus? Pois é, são atributos que pertencem somente a Deus e a uhum, mais ninguém. Então, isso significa que algum dos atributos incomunicáveis de Deus, Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isso significa que só Deus é. Só Deus está em todos os lugares, só Deus sabe de todas as coisas e só Deus pode todas as coisas. O diabo não. Então, isso significa que ele não sabe de tudo, ou seja, ele não lê uhum, os nossos pensamentos, ele não sabe aquilo que passa nos nossos corações. Né? Claro, uhum, ele é astuto, né? Ele é sagaz.
Mas ele não sabe daquilo que nós pensamos, ele não sabe de tudo. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é Uhum, limitado, né? Ele não pode todas as coisas. Então, o poder dele é limitado, limitado pelo próprio Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Então, só da gente pensar nesse sentido, o que ele não é como Deus. Então, a gente pensa nos atributos que pertencem somente a Deus, a gente consegue ter uma noção melhor de quem é o inimigo, né? O inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. Mas ele existe, né? Ele está aqui. A Bíblia diz que ele pecou desde o início. Então, nós temos essa consciência que ele pecou desde o início e que ele, então, a partir de então, ele passa a fazer o mal constantemente. E uhum, o que ele quer é nos levar para longe de Deus. O que ele quer é nos enganar a respeito da verdade de Deus, do amor de Deus. Então, a gente tendo isso, a consciência disso é muito importante. Mas nós não uhum, precisamos ter medo de que ele vai, enfim, controlar a nossa vida, né? De que ele uhum. vai fazer coisas que, assim, como se Deus não estivesse no controle. Não, Sim. Deus, ele está no controle. E o poder de Satanás, ele é limitado e, inclusive, tem data para acabar. Aham, sim, exatamente, não é eterno, né. E é engraçado isso que a gente gosta de polarizar as coisas, né, então, a gente gosta de colocar de um lado o bem, do outro lado o mal, Uhum, né, e isso existe, claro, né, mas a gente tá muito acostumado com Hollywood, né, então, assim, a uhum, gente logo já pensa numa cena de filme de super-herói, que tem um vilão lá super poderoso que no começo machuca um monte o herói, e daí no final o uhum, herói magicamente consegue derrotar lá o vilão, né. E quando a sim, gente pensa nessas figuras, daí a gente fala tanto para as crianças que Jesus é o super-herói e tal, né, e que, né, as crianças sabem que existe o inimigo de Deus e tal. sim, Aí às vezes a gente vai criando na nossa cabeça esse duelo como se existisse a possibilidade do inimigo vencer, né. Esse exato. esse duelo, assim, onde é possível o inimigo ter algum poder sobre Deus, assim, como se existisse esse duelo, né. Na verdade não Sim, existe um duelo entre uhum, Deus e o diabo, eu acho que isso que a nossa cabeça cria, né, como se perfeito. Deus e diabo estivessem ali, né, de igual para igual lutando, isso Sim, não existe, não né, o existe. diabo é um cisco diante Sim, do Senhor, né, então acho que essa é a primeira desconstrução que a gente precisa fazer, assim, até pra gente se preparar pra conversar sobre isso com os nossos filhos. Que a gente exatamente. usa mui eu uso, assim, todo mundo usa, né, Jesus é meu super-herói, né, aquela Sim, coisa, ele é o super-herói mais forte de todos, meus filhos amam super-heróis, né. aham, Então, aquela coisa de: "Ai, o Hulk é o mais forte, o Homem-Aranha é o mais forte", aquela coisa toda, mas Jesus é o mais forte de todos, né, e tal, legal, bacana, lúdico, lindo. Mas aí aham. quando chega nessa parte do vilão, do inimigo de Deus, a gente precisa desconstruir daí essa figura de filme de Sim, herói, né, porque daí não exatamente. existe um duelo, não existe um embate entre Deus e o Não, diabo. Simplesmente Deus já é vencedor sobre o inimigo, exato. E ele a já é gente já derrotado. sabe, já é derrotado, e nós que somos filhos de Deus, estamos protegidos pelo sangue de Jesus Uhum, completamente, e daí eu já vou para uma próxima pergunta, né, o que ele uhum, pode fazer, Tainá? De assim, qual a gente precisa temer, ele tem algum poder sobre as nossas vidas? Em que momento a gente pode sentir assim: "Ah, isso aqui é um ataque do diabo, isso aqui é o meu pecado uhum. mesmo"? Às vezes Sim, eu fico muito confusa, às vezes, em relação a isso, assim. Como que a gente pode aham. separar essas coisas? É importante a gente entender, assim, que Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que o diabo, Uhum, mas o diabo, ele tem poder, né, e a gente precisa e ele é mais forte que a gente, né, a gente precisa, assim, que a gente se nós estamos longe de Cristo, né. Então ele e a gente precisa entender isso, que de fato e eu gosto muito de uma coisa que o Timothy Keller fala, ele diz assim, que se a gente negar a gente tem mania, assim, de resumir o mal no mundo como um mal social, um mal moral.
e como se a fonte de todo mal fosse assim os nossos pecados entre nós, né? Então, se nós deixarmos de pecar, se nós mudarmos a nossa maneira de agir, se nós conseguirmos, né, alcançar assim uma moralidade, então o mal ele vai se extinguir. E aí o Timothy Kelly fala que é muita inocência, ele diz assim, né, não sei se é inocência ou presunção da nossa parte achar isso, porque se a gente reduz o mal no mundo apenas para questões morais, nós estamos esquecendo que do inimigo, né, do diabo. Então e a história de Jó tá aqui para nos fazer lembrar disso, né? Jó Exato. era um homem justo, um homem íntegro, e em todo o seu sofrimento, né, inclusive os seus amigos ficavam, né, em alguma coisa você errou, em alguma coisa você pecou para estar sofrendo tudo isso. E na verdade não, né, o sofrimento dele vinha do próprio Satanás, né, do diabo realmente querer destruir a sua vida, né, de querer levá-lo para longe de Deus, de querer levar ele a blasfemar contra o Senhor. Então, nós precisamos, e quando a gente entende isso, a gente entende até, consegue olhar, inclusive, para a questão do sofrimento de uma maneira diferente, né? Porque é muito natural quando a gente passa desafios, situações difíceis na nossa vida, a gente acha que tudo é questão, ou fizemos escolhas erradas, ou alguém, né, pecou contra nós, e isso acontece sim, muitas vezes, né? Sim. Mas muitas vezes também é simplesmente consequência de uma opressão maligna, que isso também existe. Então a gente vai lá, a gente lembra do episódio lá no Éden, de Adão e Eva. O pecado ele entrou no mundo a partir do momento que Eva ela se deixou ser seduzida ali por Satanás. Mas o mal já existia. Satanás já tinha pecado e o mal já existia. Então, eu estava conversando com meu marido esses dias, né, sobre isso. São coisas que às vezes a gente imagina ou conjectura para tentar entender melhor. Mas eu estava falando, mesmo se Adão e Eva, e aqui é uma conjectura da minha parte, tá bom? Mas assim, para a gente conseguir, né, visualizar melhor o cenário. Mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado naquele momento, eles já estariam sofrendo a opressão, né, do diabo ali tentando eles. Daí, mesmo se eles não falassem não, vamos ficar feio. Em algum outro momento, o diabo ia chegar de novo para tentá-los novamente, para fazê-los cair contra o Senhor. Né? Então, daí a gente lembra do episódio de Jesus, quando o Espírito levou ao deserto, né, para ser tentado. Então, Jesus, gente, perfeição. Nele não tinha pecado algum, mas o diabo estava ali, o oprimindo, né? Querendo fazê-lo pecar o Senhor, né? Então, isso existe e a gente precisa entender que o diabo ele quer sim, ele é o pai da mentira, a Bíblia nos diz, e ele quer sim todo o tempo distorcer a nossa visão de Deus. Ele quer nos levar a acreditar em mentiras que distorcem a verdade de Deus. Sim. E então o mal ele acontece na nossa vida, né? A gente pode ver tanto presente na questão do mal moral, que diz respeito ao pecado, mas também existe a opressão do maligno, né? E que nós temos que fazer o que então? Nós temos que vigiar em todo tempo, nós temos que nos revestir do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que Satanás está ao nosso derredor como um leão que ruge, querendo nos atacar. Mas quando nós nos revestimos do Espírito Santo, estamos cheios, né? Temos uma vida de devoção ao Senhor, né? Uma vida que busca em todo tempo o Senhor. Então Sim. Conseguimos, né? Somos empoderados por Ele. Essa palavra às vezes a gente pode ter uma conotação Sim. diferente, mas não empoderadas no sentido eu posso, eu consigo, eu vou, mas empoderadas no sentido de resistir às tentações do diabo Sim. através Na do dependência do espírito, né? exatamente, exatamente. Esse episódio da tentação de Jesus no deserto, ele, assim, acho que para todas nós, né, tem muitos ensinamentos e eu tô me debruçando esse ano no livro de Mateus, então tenho gastado um tempo a mais, assim, né, verso a verso para entender. E tem um comentário do N.T. Wright
que é Mateus para Todos, né? Aquela série de livros dele que são excelentes, assim, para pessoas leigas como eu entender a Bíblia. E na tentação ali de Jesus, ele se aproxima de Jesus e fala: se és o filho de Deus, faz isso, aquilo. Aí, na próxima vez que ele tenta Jesus, ele fala de novo: se és o filho de Deus, faz isso, aquilo. E é Uhum. interessante, no comentário do N.T. Wright, ele fala assim, que isso aconteceu logo depois que Jesus havia sido batizado, e Deus, a voz de Deus falou: este é o meu filho. Ah, A identidade de Jesus já havia sido estabelecida. E sim. o diabo vem e tenta Jesus na identidade dele. Aham. Se você é o filho de Deus, e isso me fez pensar assim, como muitas vezes é ali que o diabo vem e nos tenta. Sim. Ah, se você é mãe pela graça, né? Uhum. Por que que você não... Aí a gente já, nossa, né? Vai, será que eu sou? Né? Será que eu sou mesmo? E daí a gente cai por falta de conhecimento da palavra de Deus, Sim. porque daí como Jesus rebateu, né? Como que Uhum. Jesus venceu a tentação? Citando as escrituras, né? Ele citou Uhum. as escrituras, ele conhecia as escrituras. Ah, está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Aí depois ele vai e fala de novo, também está escrito, Uhum. não põe à prova, né? Então, quando nós somos tentadas pelo diabo, né? Essas mentiras que você mencionou, essas mentiras de Satanás que estão aí por todo lugar no mundo, Sim. né? Nós somos muito tentadas nessa parte da identidade, que foi algo muito que a gente falou muito no episódio passado, né? Quem nós Uhum. somos. E se a gente não tá com a palavra de Deus na ponta da língua, né? A gente não consegue ser forte, né, Sim. diante dessas tentações. E outra questão que eu penso também é como ele, né, o diabo, ele quer roubar a glória de Deus. Desde o começo, ele queria ser como Deus, né? Então, assim, tudo que a gente faz que glorifica a Deus é um incômodo para ele, Sim. né? É algo assim que, tipo, tira ele do rumo que ele quer que ele quer levar a vida dele, né? Eu não Uhum. quero que ninguém glorifique a Deus, eu não quero que ninguém sirva ao Senhor. Então isso acontece também, né, Tainá? Algo que às vezes nós que estamos assim à frente de ministérios, né, sua família na igreja, família de pastor, eu também cresci em família pastoral, né, e Uhum. com o ministério online. Às vezes a gente sente esses ataques do Uhum. inimigo, essas opressões, porque o inimigo fica muito incomodado com o Aham. nosso serviço ao Senhor, né, com a nossa firmeza na palavra de Deus, às vezes, né? Sim. E ele tenta, ele vai Tenta. nos tentar, né? E como você falou, nós somos fracas, nós Uhum. não somos mais poderosas do que ele, e se nós não estivermos revestidas pelo poder do Espírito Santo, nós vamos cair. E não é Sim. assim aquela coisa, tipo, nossa, agora caí aqui endemoniada, né? Porque tô fraca. Não, né? Não é algo assim. Eu caio em não crer em quem Deus diz que eu Sim. sou, em, em desistir de viver para a glória do Senhor, né? Uhum. Em não querer mais servir porque é muito pesado, porque isso, aquilo, Sim. e vou acreditando nas mentiras, né? De Satanás, vou deixando de glorificar a Deus e aí cair, né? Cair Sim. naquilo que ele queria que eu caísse. E Exatamente. daí é no poder do Senhor, né? No Espírito Santo que a gente vence essas tentações e Sim. relembra quem nós somos diante do Pai, né? Sim, é importante a gente ter muita noção disso, porque o Senhor tem falado muito ao meu coração, né, sobre essa questão de dependência, como nós dependemos dele, né? E é engraçado que a gente fala sobre família, né, Gê, assim, no nosso, Nosso assunto, né? no nosso Instagram, assim, é sobre família, mas é engraçado que muitas vezes a gente acha que quando a gente fala a respeito de família, e a gente fala muito sobre assim, o que a gente tem que fazer, né? Sobre a nossa postura, o nosso exemplo. Isso é importante, é muito importante. Mas o ponto de partida sempre tem que ser o quê? A gente entender o nosso lugar de dependência.
como na verdade a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer, a gente não consegue ser o exemplo que a gente precisa ser, né? Como nós muitas vezes vamos viver situações, vamos viver circunstâncias que as nossas limitações elas vão ficar escancaradas. E como é importante a gente entender como nós dependemos do Senhor É. para que a gente não venha sucumbir, né? Para que a gente não venha acreditar, então, em mentiras que o diabo coloca na nossa mente. Ó, tá vendo? Uhum. Você é uma, né, uma falácia, você não é isso, você não tá pronta, você. Por quê? Porque a gente vai falhar, né? E nós Sim. somos limitadas. Uhum. E a gente entender que realmente, quando a gente entende o Evangelho, né, que é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, então a gente consegue ficar com os olhos nele e a gente consegue ficar no lugar assim que é aos pés da cruz. Uhum. E só ali, então, que nós estamos, né, conseguimos nos proteger das mentiras que o diabo vem lançar na nossa Sim. mente, no nosso coração. Né? Ah, porque você não é isso. Não sou mesmo, eu preciso de Deus. Né? Aham, é isso que eu estava pensando agora. Ele vem e diz assim: "Ah, você é uma fraca". Aham. É Mas só Jesus é mesmo. forte, quem habita em mim é o Senhor, né. Exatamente. Então a gente reconhecer quem a gente é, sabe que às vezes eu fico muito preocupada, assim, a gente vê na internet e a gente gosta muito de dicas práticas, né? E eu até postei sobre isso hoje, sobre essa questão de dicas práticas, né? Tem o seu valor e dicas são muito importantes, nos ajudam para muita coisa. Mas a gente querer dar um passo a partir de dicas práticas é muito perigoso, Nossa. porque não leva em consideração o essencial, né? Não leva em consideração a base. E qual que é a base? A base é entender realmente como nós somos limitadas, é entender que muitas vezes as circunstâncias, as situações que a gente vive vão muito além, né, do nosso Uhum. querer ou do nosso esforço. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, né? Tem Uhum. coisas que a gente entender a nossa vulnerabilidade de fato, então Exatamente. a gente conseguir ter essa consciência, essa noção de como nós dependemos do Senhor. Né? Então, como que a gente resiste o diabo e ele fuge de nós? Né? Como na Bíblia está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente faz isso? É só pela força do Senhor, é só a gente reconhecer no Senhor como eu preciso do Senhor, né? Como eu só consigo com o Senhor, né? Porque eu sou fraca, eu sou limitada, eu sou vulnerável, eu sou dependente. E aí então, quando a gente se rende ao Senhor, ao senhorio de Deus, então o diabo não tem vez na nossa vida. Então ele foge de nós. Mas se a gente tenta se manter de pé, né, com as nossas próprias forças, não, mas eu sou uma pessoa muito organizada, eu consigo gerir muito bem o meu lar, eu sou uma pessoa, né, muito disciplinada. Isso aqui é assim, né, gente? Vocês entenderam muito bom. Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Ai, os meus filhos dormem a noite inteira. Ai, os meus filhos, eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. E daí, se a gente passa a achar, né, que o nosso sucesso, né, em qualquer coisa, né, inclusive espiritual, eu sou uma pessoa assim, consigo fazer meu devocional todos os dias. Então, se a gente começar a achar que o nosso sucesso, a nossa força está no nosso desempenho, então pode ter certeza que a gente já caiu, que a Ai, gente ai, ai. É já verdade. sucumbiu, né, que a gente já ouviu a voz do inimigo e já internalizou ela, porque daí a gente para de olhar para o Senhor e começa a olhar para a gente, né, o foco passa a ser a gente, a maneira que a gente age, e é engraçado porque até isso, né, até os nossos, sucessos, né, entre aspas, muitas vezes eles podem ser usados mais para nos levar para longe do Senhor, do que para nos levar para perto do Senhor. Nossa, E os total. nossos fracassos, muitas vezes, né, às vezes a gente olha para a nossa vida, Senhor, por situações difíceis, né? Por que eu estou passando por isso, né? E a gente não entende, mas muitas vezes situações difíceis que a gente passa são demonstrações da misericórdia do Senhor para a nossa vida, Sim. porque elas nos Uhum. livram de nós mesmas.
né? Elas nos livram da nossa autossuficiência, elas nos livram da nossa arrogância. Só elas, né? Só essas situações que fogem do nosso controle nos mostram como nós precisamos do Senhor e nos levam para mais Uhum. perto dele. Essa palavra, né, Tainá, vulnerável, né? Vulnerabilidade é uma palavra que se usa muito hoje em dia, né? Sim. E é uma linha tênue, né? Eu acho, principalmente na internet, Aham. porque uma coisa é você se demonstrar vulnerável no sentido de que você é insuficiente, né, o Senhor. Outra Sim. coisa é você mostrar assim, tipo, hahaha, né? Olha, eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eu tô pensando, assim, mas é que tá tão na moda essa coisa do Sim. vulnerável, né? Que às vezes até o vulnerável é uma forma de demonstrar um certo orgulho, assim, né? Sim, tipo, aí eu Mas, demonstro as minhas fraquezas, né? Olha ai, como eu olha sou como eu sou forte. humilde. É, exatamente. Né, sou tão humilde, né, já caiu, né. É exatamente isso, assim, um pouquinho isso, assim, sabe. Então também é um perigo, mas, ser vulnerável diante do Senhor, né, Aham. não claro, ele vê tudo, ele sabe de tudo, mas às vezes a gente chega com essa postura diante do próprio Deus, né, Sim. de tipo: "Eu não preciso, eu tô bem", ou, né, tentar esconder as nossas falhas, né, ou querer se consertar sozinha antes de ir para a presença Sim. do Senhor. E daí olha só, né, a gente não ser vulnerável diante do Senhor, nos torna completamente vulnerável aos ataques do inimigo. Né. Exatamente. Então, assim, sermos vulneráveis é muito além de mostrar para os outros as nossas falhas, né, Sim. mas no sentido, assim, de entendermos que realmente sem Jesus nós não somos nada, não podemos Uhum. nada, né. E na maternidade é tão complicado isso, né, porque a gente, assim, eu já falei muito sobre isso esse ano aqui, né, na série Bem-aventuradas, assim, como para nós mães é difícil admitir que não sabemos, que Uhum. não temos as respostas e tudo mais. Eu acho que quem acompanha aqui bastante o MPG já desconstruiu um pouco isso, né. É muito bom admitir que não sabe, é Sim. libertador, é maravilhoso, né, é aí que começa o aprendizado. Você também fala muito isso, né, que começa na nossa insuficiência, na nossa Sim. ignorância, né, você usa essa palavra. Sim. Então, assim, é algo muito importante como mães na nossa trajetória para aprender a educar os nossos filhos, né. Mas nessa caminhada espiritual, isso sempre foi importante, Uhum. né, nunca foi não é algo novo da maternidade, né, é algo que sempre foi necessário, né. Então, que bom que Deus usa a maternidade para nos ensinar coisas que a gente já devia ter aprendido há muito tempo, Sim. como ele é gracioso, né, e quer continuar nos ensinando. Mas bora aprender, né, gente? Bora aprender para não precisar passar por outras estações difíceis, Sim. né? Bora aprender, eu acho que é realmente se despir desse orgulho, sabe? Desse Uhum. ego. Cara, é isso que você falou, né? Se você tá ali, você já caiu, né? Você Sim. já caiu. Se você, né? Sempre desconfie daquela pessoa assim que não erra, né? Que eu falo assim. E assim, entre mães, né? Quando a gente conversa com uma outra mãe, assim, que, meu, não erra em nada. Cara, eu fico assim, eu sempre fico lá dentro do meu coração, assim, Senhor, como que eu vou conseguir ser amiga dessa mulher? Sim. Porque me ajuda, sim, me ajuda, porque eu não sei, sabe? Porque é muito difícil, né? Você conversar com outra mãe, assim, você às vezes quer desabafar, né? Contar, poxa vida, né? Não, e a outra pessoa fala assim, nossa, imagina. Nunca Uhum. passei por isso, nunca, aqui foi sempre difícil, meu filho nunca fez uma birra, Sim. ou, né, nunca perdi a paciência, ou, nossa, aqui todos dormem desde sempre, sei lá, o assunto que Uhum. for, né, mas assim, Sim. é muito estranho ouvir isso, porque a gente sabe que não é verdade. Não é Sim. verdade, né, não é verdade. Quem não tem pecado, né, todos temos, né, então, pode ser, não existe aquela coisa, tipo assim, eu tenho pecado em todas as áreas, menos na maternidade. Não, não existe. Né, temos em todas as áreas da nossa vida, né. Sim. Então, assim, eu acho que a gente fica muito mais vulnerável ao ataque do inimigo, né, quando a gente não é vulnerável diante do Senhor, né. É, Então, sejamos exatamente. vulneráveis voluntariamente diante do Senhor, para não sermos involuntariamente vulneráveis ao ataque do diabo, né. Sim.
Um breve intervalinho na conversa para agradecer a Editora Fiel pela parceria com a MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Agora, eu falei um pouquinho no início do episódio, né, como que aqui em casa a gente fala dos super-heróis e tararã, e às vezes esse assunto de Satanás acaba surgindo nesse tom, assim, a gente assistiu uns videozinhos da Missão Harpa, não sei se você já viu, Não. umas musiquinhas, uns hinos antigos da harpa, Aham. é bem legal, é um filminho. Os meninos gostam, assim, uns 40 minutinhos o filme, é velho já. Mas aí eles assistem e daí tem o inimigo, né? Aham. Porque as músicas da harpa falam, né, do inimigo e tal, e daí aparece assim um negócio, sei lá, às vezes meio roxo assim, escuro, com os chifres, negócio. Mas é mais uma coisa, uma sombra assim, né? Aham. E aí uma vez, né, o meu filho olhou assim e falou assim: "O que que é aquilo ali, né?" 5 aninhos. Aí eu falei assim: "Ah, Aham. que ele é o inimigo de Deus, né? A gente fala Satanás, o inimigo de Deus, né?" Aham. Aí ele meio que começou a criar na cabeça dele, né, que o inimigo de Deus era tipo um vilão, né, de heróis e tal. E daí eu tive que Aham. fazer o trabalho contrário ali, falar assim: "Não, Sim. filho, né, não tem esse poder". Então, assim, acho que eu tô falando já um pouco sobre como eu conduzi alguma situação aqui, mas como que a gente pode, Tainá, ajudar os nossos filhos a entender que isso existe, porque a gente lê a Bíblia para eles, né? Eles sabem, Sim. desde a história lá da queda, eles sabem que Satanás Sim. existe. Não vamos esconder isso deles, certo? Tô certa? Uhum. Sim, com certeza. Tem que, né, a gente vai contar a história toda para os nossos filhos, né? Exatamente, exatamente. Mas, como que a gente pode abordar isso de uma maneira, assim, que não deixe eles assustados, impressionados e que coloque isso no lugar que deve ser colocado? Aham. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente fazer exatamente o que a gente fez, por exemplo, aqui para começar esse podcast, né? Quem é o inimigo? Em quem que a gente focou para entender quem é o inimigo? A gente focou em Deus, né? Então, mesmo quando a gente vai falar sobre o inimigo, a gente focar em Deus, porque Deus ele está acima. Então, a gente falar assim de quem ele eu tenho aquele livro da editora Shema, Animais da Bíblia, e Uhum, aí tem uma historinha bem legal que fala sobre isso, né? Que é um menininho, acho que de uns 7 anos, e ele chega pro pai e pergunta: pai, o diabo é mais forte do que você? Não, o diabo é mais forte do que eu? Daí o pai dele fala: ah, é. E o diabo é mais forte do que você? Ah, é também. Daí o menino, daí o pai já tava pensando, nossa, ele vai ficar com medo e tal. Só que o menino vira e pergunta: e o diabo é mais forte do que Deus? Não, filho, de maneira nenhuma, né? O diabo, ele não é mais forte que Deus. Daí ele fala: ah, então tudo bem, então não precisa ter medo do diabo. Então é exatamente uhum, isso, né? A gente entender que o diabo ele existe, né? O diabo ele foi ele que se rebelou contra Deus, né? Ele pecou desde o início, então ele tenta fazer com que a gente se afaste de Deus também. Mas Deus ele é mais forte, né? O diabo é o que você falou dos super-heróis, né? Deus ele não tá em guerra contra o diabo, assim. Deus ele não tá é, tirando o braço de, como que fala? Braço de ferro com o diabo, aham, que engana, aham, forte. Não. O poder do diabo ele é completamente limitado. Inclusive, é limitado em relação ao que ele pode fazer, né, de acordo com aquilo que Deus permite, e limitado também até quando ele vai poder fazer, porque tem hora para acabar, né? Ele já está uhum, derrotado. Então, fazer nossos filhos entenderem que na nossa vida, enquanto a gente vive essa vida, né, a gente está vivendo dentro da história de Deus, né? E uhum, na história existe, né? O mal está aí, o mal ele entrou no mundo, nós temos o pecado dentro de nós e temos também o diabo agindo no mundo. Então, entender que uhum, nós vivemos sim em guerra contra o pecado e contra o diabo, mas uhum, entender que nós estamos do lado de quem é mais forte, mais poderoso.
Então, nunca usar, por exemplo, o diabo para pôr medo em alguma coisa. Ó, tem Uhum. que fazer isso, porque senão você vai para o inferno, porque senão o diabo Nossa. vai vir, vai fazer uma, né, de maneira nenhuma, sabe? Usar a imagem do diabo ou o mal, né, para manipular ou alguma controlar, né, aquilo que nossos filhos vão Uhum. fazer. Isso é extremamente prejudicial, mas deixar eles conscientes que o mal existe, nós Uhum. vivemos sim em guerra, mas que nós estamos do lado de quem já é vencedor, que é do Uhum. Senhor. Então, descansar nessa verdade, né? Sim. E falar que eles têm que ficar atentos, né? Por isso que nós temos que conhecer a Deus, porque o diabo, do mesmo jeito que tentou mentir para Adão e Eva, tentou não, mentiu para Adão e Eva, ele tenta o tempo todo colocar mentiras no nosso coração. Então Uhum. a gente precisa saber discernir essas mentiras, a gente precisa se fortalecer Uhum. no Senhor. Então, sempre puxar o foco para Deus, né? Uhum. E mostrar quem é mais forte, né? Que o diabo Sim. ele é controlado e o poder dele é limitado. Uhum. Perfeito. Eu até te contei já, né, esses dias o meu filho, ele falou assim pra mim: "Ai mãe, se eu desobedecer, Satanás vai entrar no meu coração". E eu fiquei pensando assim, claro, eu falei: "Lógico que não, filho, Satanás não pode entrar no seu coração, né, Jesus já tá no seu coração e ninguém tira, né, e tal". E daí depois eu fiquei pensando, né, como que ele chegou a essa conclusão, né. E eu só pude concluir, né, que quando a gente sempre fala pra ele, né, que pra obedecer, pra fazer as coisas certas, a gente não consegue sozinho, que a Aham, gente só consegue com a ajuda de Jesus. aham, Né, a gente eu tento, né, ensinar a história toda e falo, né, quando como o povo de Deus tentava seguir os mandamentos e não conseguia, né, e tal, não conseguia obedecer de jeito nenhum. Aí Jesus veio e por causa dele a gente consegue, né, pelo poder aham, dele, com o Espírito Santo, a gente consegue obedecer. Então, assim, quando ele, obedece, né, eu lembro ele isso, eu falo assim: "Olha filho, que legal, né, você lembrou de pedir ajuda para Jesus, né, aquela coisa toda, né, que bacana". E daí ele associou, né, tipo: "Ah, então tá, aham, então quando eu desobedeço, se eu obedeço é por causa de Jesus, então se eu desobedeço é por causa de Satanás, né". E aham, daí eu lembrar eles, né, que tem o pecado, sim, né, que, né, não é tudo Satanás, né, que tem a nossa carne mesmo, né, o nosso desejo de se afastar das coisas do Senhor, sim, né, de não querer fazer o bem e tudo mais, que é da nossa natureza também, né. Mas sim, as crianças, gente, eu acho que eu só mencionei isso, assim, porque as crianças, elas têm um imaginário muito fértil, sim. e é legal ouvi-las, né, é legal a gente entrar nesses assuntos sem medo, assim, sabe, porque eu Aham, confesso que às vezes a minha vontade é assim: "Ai, falou Satanás", eu falo: "Não, em nome de Jesus não vamos falar desse negócio aqui, e tal, aham, né, vamos mudar de assunto, tá amarrado", aquela coisa, né. E às vezes a gente deixa de colher delas, né, qual percepção que elas estão tendo sobre tudo aquilo que a gente está ensinando, né, a é gente lê a Bíblia verdade. todo dia, vai contando, vai contando, vai contando, e o que que tá acontecendo ali naquela É. cabecinha? O É, que porque que tá assim, a rolando? maneira como eles recebem, nem sempre a gente consegue saber, né, como que eles estão recebendo aquilo. Inclusive, assim, a gente tem 3 filhos, a gente pode às vezes contar a mesma história, viver a mesma situação, mas cada um vai receber de uma maneira diferente, né, de acordo com a Uhum. personalidade deles, de acordo com a vivência deles. Então, por isso que é tão importante a gente ouvir, né, Sim, ouvi-los nessas situações para entender como que eles estão recebendo, como eles estão entendendo tudo isso, né. exato. E por isso é importante a gente gastar tempo com eles, né, aquilo que eu Sim, sempre falo aqui, né, gastar tempo falando dessas coisas com eles. sim. Essas conversas, esses assuntos não surgem na pressa, Não, né, não não, surgem na correria da vida. Esses assuntos surgem no tempo juntos, né, sim. no sentar com os filhos, no demorar um Hum. pouquinho mais para pôr para dormir, Eu ia falar isso né. agora, principalmente naquele momento de dormir, né, que a gente Eles querem sabe contar a vida, né. é, a gente sabe que eles querem atrasar ali a hora de dormir, e às vezes a gente fica com pressa, né, e às vezes a É. gente fica de olho no relógio, mas isso é tão precioso, porque às vezes a intenção deles, né, tem segundas intenções,
Mas até isso a gente pode aproveitar se a gente não for tão rígido nas regras, né? A gente saber É. discernir os momentos, né? Abrir mão, às vezes, de algumas coisas Hum, para valorizar aquilo que realmente é importante e não cabe nos ponteiros do relógio, né? Porque exato. essas situações não cabem nos ponteiros dos relógios. Se a gente programa todo o nosso dia, a gente não vai Uhum. conseguir programar esses Mm-mm. momentos. Não. Então, muitas vezes a gente vai se atrasar sim, a gente vai fugir ali daquilo que a gente planejou, porque a gente vai ter que viver, vai ter que se abrir para viver coisas, momentos extremamente importantes. E são tão importantes que não cabem ali, né, nos ponteiros do relógio. E assim, aquilo que a gente comentou logo no início dessa série, não tenha medo de dizer para os filhos que não sabe. Esse é Sim. um assunto que eu não sei um monte de coisa. Uhum. Nossa, ainda mais quando vai lá no comecinho da história, eu fico assim, Sim. dá um tilt, assim, sabe? Eu não sei, não sei as respostas, mas a gente responde o que sabe, aquilo que não sabe, a gente diz para os filhos: olha, filho, tem coisas que a gente não sabe e tá Uhum. tudo bem, não precisamos saber de todas as coisas. Agora, o que eu sei sobre Deus é suficiente para eu não temer o inimigo e para eu ter Exatamente. confiança no sangue de Jesus sobre a nossa família, sobre a nossa Amém. vida, que estamos protegidos e que o mal não pode nos atacar, né? Agora, Amém. você, minha irmã ouvinte, que está ouvindo, né? Se você tem sentido talvez uma opressão do inimigo, alguma coisa que você entende que é realmente um ataque espiritual, o espiritual se resolve de joelhos, né? Então se coloca de Amém. joelhos, chama o maridão para orar junto, chama a igreja para orar com você, Uhum. resolva isso de joelhos, conversem sobre essas coisas, coloquem todas as cartas na mesa, né? Hum. Confessem pecados e, e orem, orem muito. A gente não pode se Amém. esquecer disso. Amém. Essa é a nossa maior arma. Essa é a nossa maior arma contra, né, as potestades do mal. Amém. E, e caminhemos confiantes de que se o nosso lar é regido pelo Senhor Jesus Cristo, se estamos sob o senhorio dele, nós não temos o que temer, estamos seguras e livres para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos e glorificar o nome dele a todo momento. Eu desejo a você, minha querida irmã, uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Ah, e você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse o nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.